A paz do Senhor, irmãos, que bom nós estarmos juntos mais uma vez. Eu sou o pastor Emerson. E é sempre bom ter você conosco aqui na nossa Escola Bíblica Online, que nós estamos na lição de número 11, bem pertinho já do nosso próximo trimestre, tá? E nós vamos falar na lição de número 11 sobre o avivamento e a missão da igreja. Nós falamos semana passada sobre o avivamento na vida pessoal, a minha vida avivada. E o que vai acontecer quando a minha vida for avivada? Automaticamente nós vamos ver a missão da igreja sendo cumprida. O nosso textuário encontra-se em Mateus, capítulo de número 16, versículos 15 e 16, que nos diz assim a palavra do Senhor: E disse-lhes: Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículos 15 e 16. A verdade prática diz assim: neste tempo marcado pela falta de fé, a igreja só pode cumprir a sua missão se estiver imersa no avivamento espiritual. Então nós vamos pegar aqui o nosso comentarista, pastor Elienaldo Renovato, pega um dos textos mais contundentes a respeito da chamada da igreja, da chamada do corpo de Cristo. O que é? É multiplicar, certo? É crescer. Crescer em número, crescer em tamanho, sim, mas também crescer em pessoas com compromisso e comprometimento com o reino de Deus. Por quê? Na mesma mão que a igreja cresce numericamente, ela precisa crescer no comprometimento da continuidade desta obra. E a verdade prática diz o seguinte, que nesta época, certo? Nesta época, onde nós estamos vivendo, a falta de fé, não somente a falta de fé salvífica, mas a falta de fé para crer que se você pregar, Jesus vai salvar. A igreja, quando está imersa num ambiente de avivamento, ela irá produzir os frutos, ela irá ganhar almas, discipular almas, levar pessoas para o reino dos céus. E é isso que nós vamos ver nessa nossa lição, a lição de número 11, e eu convido você a estar conosco. O nosso primeiro tópico, ele vai dizer assim: o avivamento após a ressurreição de Jesus. E esse primeiro tópico ele é dividido em 3 subtópicos. E ele vai dizer assim: primeiro, o desânimo dos discípulos, o aparecimento de Jesus aos discípulos e o avivamento após a ressurreição. Preste atenção. Os apóstolos haviam passado 3 anos com Jesus. Um grande movimento de ensino, avivamento. Os discípulos estavam próximos do Senhor, aquela alegria, e nós estamos vendo o evangelho crescendo, o ministério deles crescendo, a obra está crescendo juntamente com eles. Daí, de repente, Jesus, e nós vemos isso muito claro em Mateus 16, Jesus começa a falar para eles a respeito da sua morte. E eles não compreendiam esta morte, o que era, como ia funcionar, a história de ressurreição, eles não compreendiam, tá? E Jesus começa, a partir daquele momento, a falar para eles, explicar para eles de morte e ressurreição, tá? Mas eles não estão dando o devido crédito a isso. Quando nós vamos chegando ali no capítulo 27 e 28 de Mateus, 14 e 15 de Marcos, nós vamos vendo que os discípulos eles vão perdendo o fôlego, eles vão perdendo o ânimo. Por quê? Porque eles estão perdendo
o avivamento, estão deixando aquela alegria do avivamento passar. Eles estão com medo da morte, eles estão com medo da perseguição, eles estão com medo das lutas, eles estão envolvidos em um ambiente de medo. Tá? Quando Jesus morre, esse medo aflora. Nós vamos para o Evangelho de João, capítulo de número 20 e 21. Aonde estão os discípulos após a ressurreição? Eles se trancam num quarto, eles se trancam num cenáculo e eles vão ficar ali, certo? Não vão ficar orando, não vão ficar jejuando, eles vão ficar ali tremendo de medo. Bem claro, é isso que está escrito dentro da palavra de Deus. Eles estão no cenáculo, por quê? Porque eles estão com medo. Eles estão com medo porque na imaginação deles, Jesus já não está mais com eles. Eles já não têm mais força, já não têm mais vigor para realizar a obra de Cristo, porque eles estão com medo. Quando Jesus lhes aparece, né, e vai dizer, paz seja convosco, eles estão tão tomados de medo que a ideia deles não é que seja Jesus ali, mas é um fantasma. Né? O que você precisa, quando você estiver dando aula, colocar para os seus alunos? Que quanto mais temerosos nós estivermos, quanto mais angustiados nós estivermos, a nossa sensação de afastamento de Cristo será maior. Fato. Tá? Nós temos essa tendência, nós como seres humanos, quando as coisas começam a dar errado, quando o medo começa a vir sobre nós, acharmos que Jesus nos abandonou, ele está longe de nós. Isso traz o quê? Traz medo, traz letargia, nós ficamos totalmente apáticos. É isso que está acontecendo com os discípulos. Agora veja a sequência do texto. Jesus aparece para eles. Jesus vai atrás dos discípulos. Jesus vai atrás de Pedro. A princípio eles não creem. Por quê? Porque os seus olhos estão tomados de medo. A sua vida está tomada de medo. E quando Jesus se manifesta para eles, começa a conversar com eles, certo? Os seus olhos começam a se abrir para a vontade do Senhor. Tá. E Jesus começa a falar, Jesus vai passar cerca de 40 dias com eles. Quando Jesus ele é assunto aos céus, quando Jesus vai ao céu, o que vai acontecer? Ele vai se colocar em pé e vai dizer assim, ó, né, Atos capítulo 1, a partir do versículo 6, né? Eles vão fazer uma pergunta, Senhor, o Senhor vai restaurar agora o tempo, as coisas, o mundo, como vai ser a questão da ressurreição, a sua vinda, todo, né? Ele vai dizer assim, falou, ó, não convém a vós saber disso. O que cabe a vocês? Cabe a vocês pregar o evangelho, cabe a vocês buscar o poder de Deus no cenáculo, para quando vocês forem cheios, vocês poderem anunciar com maior autoridade. Tá? E preste atenção que quando eles vão para o cenáculo, certo? São 500 irmãos aproximadamente, que vão se afastando aos poucos até que Atos 2 se tornam 120 irmãos. É o suficiente para Jesus realizar uma grande obra. E quando nós lá, em Mateus 28, em Marcos 16, Jesus vai dizer para eles que eles têm que pregar, que eles têm que anunciar o evangelho. O avivamento começa com o meu despertamento para realizar a obra de Deus. Quando eles estão no cenáculo, quando eles estão com medo, trancados, logo após a ressurreição, eles não estão fazendo nada que vá engrandecer o reino, que vá cumprir o seu chamado. Mas quando eles se despertam para realizar a vontade do Senhor, a obra de Deus acontece, certo? A obra de Deus acontece. E acontece como? Com pregação no poder do Espírito Santo. É isso que nós vemos logo na sequência de Atos 2, né? Logo na sequência, nos primeiros versículos ali, após o batismo com o Espírito Santo, Pedro se levantando, os apóstolos se levantando, a partir daí, o avivamento toma conta da vida deles. Por quê? Porque aquele primeiro impacto,
certo? Do medo, do afastamento de Jesus, é suplantado, suprimido pelo poder de Deus que os leva a viver um genuíno avivamento. Na sequência, nós temos o nosso segundo tópico, e ele tem o seguinte tema: o avivamento na missão da igreja local. Olha só, como nós estamos falando, logo após a ressurreição, os apóstolos, os discípulos estavam temerosos, presos, confinados dentro de um quarto, dentro do cenáculo. Ok. Quando Jesus lhes dá a ordem, ó, fica em Jerusalém até que nós sejais revestidos de poder e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. Ele está falando de uma ordem de crescimento da igreja, a ordem de expansão missionária. Jerusalém, a casa deles. Judeia, Samaria, as vizinhanças próximas. E os confins da terra é até onde houver uma pessoa que necessita de Cristo. Quando nós olhamos para a expansão em Atos dos Apóstolos, nós vamos ver que até o capítulo 7, eles ficaram presos em Jerusalém, Samaria e Judeia. Jerusalém, Samaria e Judeia. Eles ficaram presos naquele mundinho deles. E o que estava acontecendo ali? Um grande mover de Deus. Pessoas sendo salvas, curadas. A Bíblia vai dizer que boa parte dos sacerdotes, dos levitas, eles já confiavam no Senhor, já tinham entregue a sua vida ao Senhor. Ou seja, um grande movimento de salvação estava acontecendo. Isso é inegável. Mas eles estavam confinados ali. Aí que nós precisamos compreender. O que mata o avivamento? Certo? Pecado, a frieza, desânimo, tudo bem. Tudo isso mata. Mas algo que elimina o avivamento no meio da igreja é quando a igreja fica satisfeita com o que ela está vivendo. Quando a igreja está satisfeita com o seu mundinho fechado entre quatro paredes ou entre o gradil da igreja. Aí a igreja ela vai acabando. Por quê? Porque não há crescimento. Tá? Não há crescimento, não há desenvolvimento. Eu conheci uma igreja numa cidade próxima onde nós morávamos, que foi uma boa igreja, uma grande igreja para o tamanho daquela cidade. Mas o que aconteceu? Os seus membros, a sua direção, o seu pastorado, eles ficaram fechados em si. E o que aconteceu? Não houve evangelismo, não houve discipulado, não houve um trabalho de crescimento da igreja. E com o passar dos anos, não foram agregando-se membros novos, a igreja foi envelhecendo até que hoje só está um memorial lá, um templo, certo? Um bom templo com casa pastoral, e esse templo não é mais utilizado, porque o último membro morreu. Tá? Então, quando nós falamos o avivamento da missão integral da igreja moderna, desse crescimento, nós estamos falando de vida para a igreja, certo? Vida. Um movimento de crescimento constante da igreja, da obra do Senhor. O que fez o crescimento? Dessa forma,
Quando nós olhamos para o movimento que fez essa Assembleia de Deus crescer, esse movimento centrífugo, que fez a igreja crescer, a Igreja Assembleia de Deus, começando aqui de baixo e até alcançando os mais altos níveis, alcançando o mundo inteiro. Nós falamos de um avivamento que começa na igreja e vai alcançando os vizinhos, as casas, os bairros, até que chega numa proporção que todos já ouviram falar do Evangelho, todos ouviram e conhecem a Cristo. Então, a expansão da igreja, certo? Do seu âmbito local, ele está diretamente ligado, certo? A crente cheio do Espírito Santo. Você pode ver que quando Jesus ele vai curar o gadareno, vai libertar o gadareno, a Bíblia diz que ele chega diante do gadareno, certo? Repreende o demônio e quando Jesus está indo embora, o gadareno quer ir junto com Jesus. Ok. E o que Jesus fala para ele? Fala, ó, preste atenção, não venha comigo. Vamos fazer algo melhor. Pegue e vá pregar para a sua família. Vá contar para os teus vizinhos. Vá contar para quem está à sua volta o que eu fiz na sua vida. Tudo bem. Se você olhar a história, Jesus nunca, a mensagem de Jesus nunca tinha chegado em Decápolis, certo? Quando Jesus vai pregar de novo na sua segunda multiplicação dos pães, que provavelmente foi na região próxima de Decápolis, a Bíblia vai dizer que chega lá o quê? Aproximadamente 4.000 pessoas, 4.000 homens, fora mulheres e crianças, tá? Para ouvir a Jesus, para ouvir o que Jesus tem a dizer. Por quê? Porque um homem que anteriormente foi endemoniado, preso por Satanás, que tinha uma vida difícil, uma vida que trazia vergonha, uma vida de afastamento, ele andava nu, ele era terrível. Jesus o curou, ok? Então, o avivamento em Decápolis começa o quê? Com um homem convertido, que recebeu uma missão de Jesus. Vai e pregue aos seus parentes. Conte para as pessoas o que eu fiz na sua vida. E ele cumpriu a sua missão, certo? A igreja de Decápolis, certo? Começa com um missionário, com um evangelista, que contou para todos o que Jesus fez. Quando Jesus chega lá novamente, quando Jesus aparece lá para pregar, e nós temos a segunda multiplicação dos peixes, 4.000 pessoas querem ouvir. Querem ouvir quem? O homem que libertou o gadareno. Tá? Então, o avivamento na vida daquele homem impactou toda aquela região. E é isso que a igreja local precisa fazer. Se encher de tal maneira que vai impactar toda a região que nós estamos, todas as cidades circunvizinhas, e manifestar o poder e a graça de Deus sobre a vida de todos aqueles que estão necessitados. E o nosso último tópico, ele vai falar sobre o avivamento e as missões transculturais. O que são missões transculturais? São as missões que extrapolam a nossa cultura. Por exemplo, logo em 1913, quando as Assembleias de Deus ainda estavam se estabelecendo no Brasil, os missionários Daniel Berg e Gunnar Wingren enviaram missionários para Portugal, para começar a testificar da mensagem pentecostal. Isto é, uma missão transcultural. E a igreja, ela precisa ter esse foco também. Crescer local, crescer regional, mas também pensar em missão transcultural. Ah, irmão Emerson, mas o mundo inteiro já foi evangelizado.
o mundo inteiro, já ouviu falar de Jesus. Ok, boa parte do mundo já ouviu falar de Jesus, mas existem pessoas que ainda são carentes da mensagem do Evangelho. E quem irá pregar? Os missionários. Quem irá enviar os missionários? Eu, você, enviaremos e sustentaremos. É o que Paulo vai falar em Romanos. Como virão se não há quem pregue? Como pregarão se não há quem os envie? Tá? Assim sendo, a minha responsabilidade como igreja local, a sua responsabilidade como igreja local, é evangelizar aonde nós estamos, mas também levar a palavra às regiões mais distantes do mundo. Ok, mas existe na nossa lição o primeiro tópico, que vai falar sobre a primeira igreja missionária, a primeira igreja que se dispõe a separar e enviar missionários. Que igreja é essa? É a igreja de Antioquia. Tá? A igreja de Antioquia, ela tem um crescimento na parte de missões, por quê? Porque ela foi uma igreja que nasceu através de missões. Sério, irmãos? Sério. Veja lá Atos capítulo 8. Vai dizer assim, que aqueles que estavam sendo dispersos iam por toda a parte pregando o evangelho. E aonde eles chegam? Chegam em Antioquia. Estabelecem lá uma grande igreja que por séculos vai ser referência, vai ser referencial para todas as demais igrejas. Referencial em palavra, referencial em fervor, referencial em missões, vai ser referencial, tá? E quando o movimento está acontecendo ali, quando está começando a crescer o movimento missionário dentro da igreja de Antioquia, né, é enviado de Jerusalém Barnabé para ver como estava ali, para auxiliar. E Barnabé olha para aquela igreja, e ela vê que ali dentro daquela igreja cabe um homem chamado Paulo, que está em Tarso, e ele vai busca Paulo para fazer parte daquele trabalho, que até então não era missão, era simplesmente trazer crescimento bíblico, espiritual para aquela igreja. Atos capítulo 13 vai mostrar que quando isso acontece, quando a igreja está crescendo, o Espírito Santo diz para ele separar a Barnabé e a Saulo para a obra que eu tenho preparado. Pronto. Inicia-se assim a missão na igreja. E essa missão ela é tão impactante, a missão de Paulo, a missão de Barnabé é tão impactante que ela vai se multiplicando, certo? Em Atos 16, né, nós vamos ver que daqui a pouco nós não temos uma equipe missionária, nós temos duas. Nós temos Barnabé e Marcos, nós temos Paulo e Silas. Ah, irmãos, mas eles brigaram. Irmãos, veja bem, muitas vezes o Senhor usa de situações para que nós possamos nos despertar para fazer ainda mais a obra do Senhor. A divergência entre Paulo e Barnabé foi simplesmente para multiplicar a obra missionária. Tá? Então Paulo e Barnabé vão para Barnabé e Marcos vão para um canto, Paulo e Silas vai para o outro. E aí, irmãos, nós começamos a ver a evangelização na Europa. Sim, a Europa é um dos continentes antigos, certo? A Europa já existia nesta época. E a Europa começa a ser o quê? Evangelizada, impactada através de Paulo. Toda a Europa, Paulo vai andando, Paulo vai entrar na Grécia, né, quando a gente fala das igrejas, né, das 7 igrejas, né, lá do Apocalipse, parte delas estão no Oriente Médio, que é a Ásia, né, e parte delas estão indo já, você pega ali onde hoje é a Turquia, está indo para a Europa. Então Paulo vai entrar ali em Atenas, que é na Grécia, Paulo vai entrar em Roma, que seria a capital do Império. Paulo, né, muitos dizem, historiadores batem o pé, que Paulo chegou na Espanha. Ou seja, o evangelho vai sendo apresentado à Europa.
Tá? E não só Paulo, nós temos Priscila, nós temos Áquila, nós temos Apolo, né, que nós temos relatos que eles passaram, andaram pela Europa, e isso nos mostra que a Europa foi evangelizada, a Europa cresceu em Cristo, até que, quando nós chegamos em 1517, que tem a Reforma Protestante, a Europa se torna o berço desse movimento da volta ao verdadeiro Evangelho, tá? Do crescimento do Evangelho de Cristo, da propagação da Bíblia na língua natural, dos cultos na língua natural de cada povo, e isto vai crescendo. Só que o que acontece? O que nós precisamos cuidar no Brasil. Nós não podemos perder o fervor. E a Europa de 1517, que foi o estupim de um grande movimento, hoje é chamada de uma igreja pós-cristã. Por que pós-cristã? Porque o cristianismo passou por lá e quase já não existe mais. Eu tenho amigos que são pastores na Europa e eles dizem que eles são ridicularizados. Tá? A Europa, a Espanha, está num nível tão alto de apostasia, tá? Que você não pode pregar na rua, você não pode falar de Jesus. A promiscuidade cresceu de uma forma tal que as pessoas se afastam de Cristo, certo? Para viver a seu bel prazer. O perigo dessa geração pós-cristã é que eles fecham a porta para o evangelho de tal maneira, certo? Que as pessoas sentem-se envergonhadas de se dizer cristão, tá? Então o cristianismo ele vai perdendo força, pujança, porque qual é a mola propulsora do evangelho? É o testemunho particular e individual que cada um de nós temos de Cristo. Se eu parar de falar de Cristo, se você parar de falar de Cristo, a mola que leva a igreja para frente, ela vai diminuindo o seu vigor. Então, a Europa hoje, Estados Unidos, são países pós-cristãos. Estados Unidos ainda tem alguns resquícios fortes, mas a Europa não. A Europa, as suas igrejas estão se tornando o que? Boates. As grandes catedrais antigas se tornam boates, se tornam museus, né? E elas perdem a sua função eclesiástica. Então nós, como igrejas no Brasil, precisamos nos atentar para isso, para que nós também não venhamos ser uma igreja pós-cristã. E nós estamos vendo isso muito nos nossos púlpitos, pastores frios, obreiros frios, que estão perdendo o vigor e o dinamismo do evangelho. E isso é perigoso. Por quê? Porque vai trazendo para nós essa situação que nós vamos deixando de cumprir a nossa missão, e a partir do momento que nós deixamos de cumprir a nossa missão, nós deixamos de ter vida, e a igreja vai cada dia mais perdendo o seu vigor. E isso, irmãos, precisa estar dentro de mim e de você. Nós precisamos buscar este avivamento. É por isso que Abacuque vai clamar, dizer assim: aviva, ó Senhor, a tua obra, quando? No meio dos anos. Em todos os períodos, o Senhor vai avivando. E nós precisamos buscar um avivamento, certo? Nós falamos de missão, contamos, mas nós temos perdido o vigor, perdido a esperança, perdido, irmãos, a noção que Jesus pode salvar a pior pessoa, o pior crente, a pior pessoa do mundo, Jesus pode salvar. E nós temos inúmeros exemplos disso. Então, o clamor desta lição, o clamor do Espírito Santo, é que eu e você, como crentes em Jesus, nos despertemos para fazer a obra do Mestre e manter a grande comissão sendo o nosso alvo e o nosso objetivo. Ok? Irmãos, nós estamos encerrando. A nossa próxima lição, a lição de número 12, fala de vivendo no Espírito, tá bom? Eu te espero, Deus te abençoe, em nome de Jesus.